Muito bem, você está nos acompanhando aqui nas nossas comemorações de 30 anos da Editora Cristã Evangélica. E hoje nós estamos recebendo mais uma colaboradora nossa, a nossa querida Leila. Seja bem-vinda, Leila. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na editora. Leila, você já tem aí um bom tempo com a gente. Então conta para nós, como você começou a se envolver com a Editora Cristã Evangélica? Bem, eu sempre trabalhei na produção de recursos didáticos e eu vendia materiais numa loja lá em São Paulo. É a Redigio? Redigio. Essa loja famosa da nossa história, a lojinha da Redigio, ali na 24 de maio, na galeria, não é mesmo? Eu lembro disso. Essa mesma, né? E a proprietária ia vender a loja e a Regina comprava muito material lá, né? Material para treinamento. E quando ela ia fechar a loja, ela deu um cartão meu para a Regina e disse: olha, Regina, você compra muito material dessa pessoa, entra em contato com ela, você compra diretamente dela. E a Regina foi em casa, isso em 2004. Em 2004, ó. Foi em casa e conheceu meu material, ficou super empolgada, eu emprestei alguns recursos para ela usar nos treinamentos, e aí logo veio um convite para eu participar de um treinamento, não, congresso, lá em Bauru. Tinha mais de 1.000 pessoas participando, e eu dei o seminário sobre recursos didáticos, e esse foi o marco mesmo, é daí que eu começo a marcar o tempo de trabalho, de parceria com a Editora Cristã Evangélica. Certo. Né? Logo veio o convite para eu participar como artesã, para produzir os materiais da coleção de primários. Culto infantil também, não? Culto infantil, não. Culto infantil era a outra artesã. Isso, né? E como ela tinha muita demanda, muito trabalho, então eles resolveram contratar os meus serviços, né? Para poder ajudá-la, né? Porque ela não estava dando... sim, né? Maternal, primário, depois da série Conectar também. E logo veio o convite para eu participar da equipe que ia produzir o material da série Conectar. Participei desde a primeira reunião. Plugin e Plug Kids. Plug Kids, né? Bom, como acontece com todo mundo aqui, Leila, a gente chega como voluntário, participa dessas reuniões, mas depois a gente descobre um caminho próprio na editora, né? Sim. Então, tem um material que saiu aí do seu coração. Que material foi esse? Foi o Plug Kinder. O Plug Kinder, que chamava no começo, você lembra como era? Era pequenino. Pequeninos, depois virou, lembra? Depois Plug virou Baby e terminou sendo Plug Kinder. Conta pra nós, como nasceu esse material? Pois é, então a gente... pensou num material que pudesse atender as crianças de 0 a 3 anos. Né? Nós temos a coleção maternal mesmo, mas alguns professores estavam almejando, né, querendo um material que fosse diferente. Porque as crianças, elas não tinha nenhum problema para elas, né? O uso desse material, o professor repetiu, usar bem... ano após ano esse material, mas para as crianças não tinha nenhum problema. Mas alguns professores que ficavam, né, durante muito tempo dando aula para essa faixa etária sentiam necessidade de algo diferente. O professor enjoa, né? Enjoa. São 8 anos vendo as mesmas coisas, as mesmas histórias, os professores se cansam. Isso, e aí veio a ideia, né, da gente fazer um material que fosse voltado para crianças de 0 a 3 anos. Né? E é um material, assim, que veio com uma diferença, né? Geralmente as histórias que a gente conta são, em outros materiais, são histórias, assim, que você conta. Por exemplo, hoje é a história da Ana, na semana seguinte uma outra história, mas do Plug Kinder nós pensamos num material que tivesse uma sequência, né? E não só uma sequência, que a gente tivesse um retorno àquilo que a criança já tinha visto na aula anterior, né? Então, ela partindo do conhecido para o desconhecido, para o fato novo. E esse foi o diferencial,
E também um material que fosse voltado para os bebês, né? O mesmo conteúdo, só que a forma de apresentar para os bebês diferente da criança de 2 e 3 anos, por exemplo. Porque quanto menor a faixa etária, mais diferença há entre elas, né? Então, o material para os bebês em separado ali faz parte mesmo do kit, mas ele vem com essa diferença, uma linguagem voltada para os bebês. Muito bem, então você contou agora a história do Plug Kinder, mas também na sua caminhada da editora, você teve outras ideias e outros chamados e trouxe para a editora um assunto que a gente observava de longe. Conta para nós, que assunto é esse? É sobre a inclusão de pessoas com deficiência, né, na igreja. Como é que surgiu? Aqui, rapidinho. Você vai poder falar um pouco mais alto? Sim. Um pouco mais alto, por favor. Ok, tá bom. Então, essa ideia de trabalhar esse tema, que é um tema bastante necessário e bastante divulgado na mídia, na sociedade, e a igreja, como parte da sociedade, ela precisa estar inteirada, envolvida e comprometida com esse tema. Como é que surgiu a necessidade, né, de trabalhar esse tema? Eu, como palestrante em congressos, em treinamentos, eu recebia nos meus seminários muitas pessoas que vinham em busca de material acessível. E foram tantos apelos, tantas pessoas vindo, que eu comecei a ficar incomodada e pensando, talvez Deus queira que eu vá para essa área. E aí um dia, e assim, sempre pessoas em busca, e eu conversava com o pastor Abimael sobre isso. E um dia, né, em 2012, eu conheci uma médica lá de Campina Grande, a Fabiola Terto. Ela saiu do meu seminário, ela disse, olha, hoje eu vim aqui por causa do seu seminário. E aí ela contou para mim a história de um trabalho que ela fazia com um casal de irmãos da igreja dela, surdos, e a moça, a Vera, surda e cega. E aí a Fabiola contou o que ela estava fazendo para ensinar a palavra de Deus para aqueles irmãos. E aquilo encheu meu coração assim de alegria e uma inquietação mesmo. E aí foi nesse dia, né, em 2012, que eu conversei com o pastor Abimael e eu disse para ele, pastor, se a editora tiver interesse, eu vou atrás desse conhecimento. E ele falou, pode ir, que a editora tem interesse. Muito bem. E aí, a minha pesquisa com esse tema começou lá em 2012, nunca mais eu parei. Continuo pesquisando. Depois, em 2015, eu fui fazer o curso de inclusão, né? Educação inclusiva, seminários, né? Cursos, leituras e estágios, né? Em igrejas e instituições e escolas. Eu queria ter compreensão do universo que é um universo, gente. É um caminho sem volta. Quando a gente entra por esse caminho, não tem mais volta, não tem como mais voltar. Mas é um caminho apaixonante, porque você conseguir, né, criar um material que vai ser usado por aquele professor que, na maioria dos casos das igrejas, são professores que não têm a formação na área da educação. E eu penso muito nesses professores, né, que eles estão lá, né, fazendo o trabalho de Deus ali de forma voluntária, mas nem todos tiveram preparo para ensinar a palavra de Deus e principalmente para um público, né, que necessita tanto de pessoas que Deus ama e Deus quer mesmo falar o coração dessas pessoas. Mas existem maneiras, né, que a gente vai utilizar para levar a palavra de Deus a essas pessoas. Tudo bem. Então, e fruto desse seu trabalho, dessa sua pesquisa, chega aqui na editora o primeiro material adaptado. Eu queria que você explicasse para o pessoal quais foram as adaptações que a gente precisa fazer no material para atender um determinado público de crianças com deficiências. O que a gente teve que fazer? Tem que mexer no texto, tem que mexer nas figuras. Conta um pouquinho, quais foram as adaptações que a gente fez? Bom, o ponto de partida é a gente entender que não existem receitas
prontas para a gente trabalhar com esse público, né? Então, é no dia a dia que a gente vai aprendendo a lidar, né? Conhecendo a pessoa, perceber as necessidades que essa pessoa tem e, né, buscar atender a essas necessidades. Então, a gente pensa no material para atender um público geral, né? A gente faz aí as adaptações do material com alguns critérios que a gente utiliza, alguns critérios, né, de acessibilidade para esse material, até porque nós vamos ter uma diversidade de necessidades ali desse público. Então, quando a gente pensa no material adaptado, mas a gente pensa também que aquele professor que vai estar com aquele aluno na sala, ele vai pegar aquele material que foi adaptado e ele vai fazer uma readaptação daquele material para que aquele material seja acessível para o aluno dele, que está ali, né, com a diferença, com a característica daquele aluno. Então, assim, não existem receitas prontas, mas dentro daquilo que a gente conhece, né? Nessa área, o que pode tornar um material acessível, a questão do texto. Por exemplo, eu fiz um projeto piloto, né? Uma primeira tentativa de adaptação de um material, foi na época da pandemia, uma igreja lá da Paraíba. Teresina, né? Teresina, Piauí. isso, em Piauí. Então, nós tínhamos lá uma criança com autismo e a professora da igreja pediu minha ajuda. Né? E aí a editora, né, me apoiou nesse trabalho e foi assim um primeiro passo para a gente entender, né, e fazer. E a devolutiva que eles nos deram assim, foi assim, muito útil para que a gente pudesse agora, né, pegar esse material que a gente está adaptando e transformar mesmo esse material num material acessível para este público. Então, por exemplo, o material que eu adaptei para essa igreja era um material de plug kinder, na verdade. O aluno era de uma classe de crianças de 7 a 8 anos. É o Plug Kids, então. Plug Kids, isso, Plug Kids. É tanto plug que a gente acaba misturando. Plug Kids. E era um aluno que dentro dessa faixa etária. E aí, por exemplo, o texto da história bíblica, da lição bíblica para essa revista era de 1,5 páginas. E aí eu transformei, né? De acordo com... Não, 2 linhas. 2 linhas, sabe? Porque a gente foca no objetivo. O que eu quero? Então, você traz ali, você simplifica para aquele aluno. Né? Então, essas adaptações é o professor que vai fazer de acordo com a necessidade do seu aluno. E como ela tinha me passado algumas características do aluno, então, eu fui me baseando na característica deste aluno. Então, não existem receitas prontas, mas a gente tem alguns critérios para fazer aí as adaptações. Mas a gente não usa o papel, certo? A gente usa também o PET, o EVA. Eu gosto muito do material que eu produzo, que é feito em tecido PET. Tecido feito de garrafa PET. Estampado. Que é um material praticamente indestrutível. Né? E hoje, geralmente, quem trabalha com material acessível trabalha com material plastificado, nem todo mundo tem um custo alto. Já o tecido PET, que é o material que a gente utiliza, é um material resistente, né? O aluno vai poder usar e não rasga, não danifica, pode ser lavado, né? Pode ser lavado e passado, né? E ele fica novo. Então, esse material a gente tem feito para esses alunos e tem muita coisa, assim, sendo produzida, né? Então, por exemplo, a gente está num projeto novo, né? Isso. Que é o Nova Vida. Isso. Né? Que é volume 1 está saindo do forno agora. O volume 1 já está aí quase que nascendo, né? Então, esses são 3 volumes, na verdade, que nós vamos trabalhar o tripé
né, da vida cristã, que é a salvação, crescimento e serviço. Então, o volume 1 vai falar sobre a salvação, o volume 2 vai falar sobre o crescimento espiritual e o volume 3 sobre o serviço cristão. E todos eles, todos os volumes vão ter a sua versão para a classe comum, mas também vai ter o adaptado para o aluno que precisa de adaptação. Então, assim, nós estamos muito empolgados e em cada volume nós vamos ter uma estratégia, né, e recursos acessíveis, mas variados também. Não vai ser uma coisa só, não. Assim, nos 3 volumes, não. Cada volume o aluno vai ter, assim, condições de trabalhar, né, os materiais ali de uma forma bem diversificada mesmo. E vai ser bem interessante. Muito obrigado, Leila, por estar aqui conosco. Obrigado pelo seu trabalho, pelo seu empenho aqui na editora. A gente reconhece que o tema da inclusão foi trazido para a editora pela Leila, então nosso muito obrigado também por deixar Deus usar você para isso. E agradecemos a você que nos acompanha na comemoração dos nossos 30 anos. Nos siga nas redes sociais, continue com a gente, conhecendo um pouquinho mais de quem é a Editora Cristã Evangélica.